o veranico, né, que é a sequilha, como vocês colocam, né, e também, como também o período seco, que daqui a pouco está na nossa porta aí, a partir de julho, agosto, setembro, o que normalmente acontece o período da seca, né? Ok? Bom, então por que planejamento alimentar? Né? O planejamento alimentar, ele aborda o planejamento forrageiro e o planejamento de suplementação estratégica. Tá? Por que isso? Por que sempre pensar nesses dois componentes? Porque, conforme eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma grande produção de capim no período das águas, o que não está acontecendo esse ano, efetivamente, com o período da seca, com o veranico e a seca que está acontecendo agora, né? Mas, normalmente, num período, na safra, quando eu me refiro à safra de julho a junho, você tem uma concentração de produção no período das águas, e depois essa produção cai para o período da seca, em torno aí de 50% a 60%, como a gente vai abordar. E essa manobra é uma manobra muito complexa de você gerir ela. Então, em cima disso, nós, na Gerente de Pastos, entendemos que você tem que ter um planejamento forrageiro somado a uma suplementação estratégica, essa suplementação sendo concentrada com balanceados, como coloca aí no Paraguai, e como também volumosa, né? E eu indago vocês ao seguinte, algumas perguntas. Qual era a lotação ou a carga animal, conforme vocês também trabalham no Paraguai, projetada para esse período de verão ou das águas de 2020? Né? Faço essa pergunta a vocês. Né? Qual o desempenho que as categorias presentes no seu rebanho, qual o desempenho era projetado para esse período das águas? Né? Por que eu pergunto isso? Porque se eu tenho as secas de 2021, ela já tem que ser começada pensada agora, né? Como que eu vou trabalhar? Como é que eu vou trabalhar o meu time, né? Como é que eu vou trabalhar o meu esquema de jogo, né? Então, para isso tudo, a gente precisa de um plano A, B e C, muitas vezes, né? É difícil chegar no C, muitas vezes, mas a gente tem que ter um plano A, B e C para minimizar, para mitigar os problemas, né? Eu coloquei aqui uma foto do Bernardinho, né, que é um técnico de vôlei aqui no Brasil, mas o Bernardinho, por exemplo, ele monta o time dele conforme o outro time está montado. Ele sabe as habilidades dos jogadores do outro time e, em cima das habilidades dos jogadores do outro time, ele vai montar o time dele para enfrentar os outros times. Então, e para isso ele precisa de uma equipe, essa equipe aqui demonstrada aqui, que tem fazem números do processo do jogo, né, de vôlei, né, para se ter o plano A, B e C para cada situação de jogo. Entendendo como o pasto funciona. Então, aqui nós temos a produção mensal no eixo horizontal, né, vertical, desculpa, a produção mensal. No eixo horizontal, aqui a gente tem os meses, e aí nós entendemos os meses como da safra, de julho a junho, né? E em função da temperatura, fotoperíodo, que é a hora de luz no dia, radiação solar e as chuvas, né, que por acaso agora está nos faltando, a gente tem esse comportamento de produção de pasto, aonde aqui nós encontramos, em função da altura de entrada e altura de saída, obedecendo a altura de entrada e altura de saída, esse comportamento vai ter essa configuração. E nós sabemos que aqui, no período de janeiro, fevereiro e março, onde se concentra os fatores, a maioria dos fatores produtivos, que é a temperatura, fotoperíodo, radiação, a gente tem um acréscimo de produção e, consequentemente, de lotação. E assim, nós, na Gerente de Pasto, chamamos que a gente tem as grandes manobras aqui, grandes manobras para subir a lotação e para depois baixar essa lotação, porque a produção de pasto ela tem esse comportamento, consequentemente, a minha lotação tem que caminhar dessa forma. Então, vejam vocês aqui, é uma dinâmica de lotação, né, que a gente chama, qual que é o seu plano de voo?
como que você vai encarar essa safra. Então, nós partimos aqui de 1,3 UA por hectare, vai baixar para 1,2, depois outubro, novembro, setembro, outubro permanece em torno de 1 UA por hectare, depois o voo começa a subir novamente, né? Chegando no pico lá em janeiro, fevereiro e março e caindo esse voo para o período da seca. Então, aqui a gente tem acréscimos de 30%, 17%, 10%, 11% em queda de lotação. E as grandes manobras concentradas aí, né? 50%, 60% geralmente, que é aí o que acontece. Mas como é o que está acontecendo aí, efetivo, mais notadamente no Paraguai, nós temos os veranicos trabalhando esse plano de voo, né? Então, ocorre que a gente está projetando o nosso voo dessa forma, e aí a gente encontra em dezembro um veranico, por exemplo, uma sequia aqui no período de dezembro, volta a chover em janeiro, fevereiro, e cai novamente agora um veranico no período de março, que é o que aconteceu agora, né? E depois é muito provável, não é muito provável, vamos dizer assim, normalmente, geralmente, em períodos de falta de chuva no período das águas, aqui, geralmente, o Paraguai Oriental é onde a gente trabalha bastante, já desde 2014, região sul do Mato Grosso do Sul, há uma concentração de chuvas, geralmente em maio, junho, até um excesso de chuvas para esse período, né? Então, pode provavelmente voltar a produzir pasto nesse período, né? Bom, e como a gente deve enfrentar, quais alternativas que eu elenquei aqui para vocês, para nós enfrentar esse período de veranico? Basicamente, em períodos de veranico, nós temos queda em desempenho animal, né? Porque nós temos menos produção de folhas, e, consequentemente, menos folhas, né, na boca do boi, menos ganho de peso. Então, vejam vocês aqui um resultado de 3 anos de cultivares aqui de braquiárias na Embrapa de Campo Grande. Esse período aqui foi de 2001 a 2003, 2004 aproximadamente, finalizou esse experimento. E vejam vocês o ganho de peso que esses cultivares aqui de Piatã, Charaés e Marandu obtiveram nas águas e nas secas, considerando 6 meses de água, 6 meses de seca, aproximadamente, nós chegamos aqui a 200, 183, 197 quilos ao ano, que isso dá em torno de 500 a 570, 540 gramas, média dia ano. Esses resultados foram obtidos apenas com suplementação de sal mineral. E buscando na literatura alguns números de anos mais secos, de 91 a 93, o ganho de peso não se comportou da mesma maneira. Vejam vocês aqui especificamente o Marandu no ano aqui, de 197 quilos, caiu para 145 quilos, né? 145 quilos o ganho de peso que o cultivar, especificamente aqui o Marandu, foi impactado com o período da seca, ano seco, né, no caso, né? E isso gerou um GMD anual em torno aqui de 400 gramas contra 540 gramas aqui para esses 3 anos aqui, que foi, como eu coloquei para vocês, de 2001 a 2003, nessa estação experimental. Então, o que nós temos que entender e encarar de frente, que nesses períodos de veranico, queda em desempenho vão ocorrer, né? E aqui, como eu mostrei para vocês, uma queda em torno aqui de 35% em queda de desempenho. Além, aqui, da mesma forma que os cultivares de braquiárias, né, eu trouxe aqui algumas experiências com cultivares de pânicos, né? Aqui são 3 avaliações aqui duas avaliações de Tanzânia com uma avaliação de Mombasa, com adubações aqui consideráveis de nitrogênio, aqui de 320 a 340 quilos de nitrogênio, desempenhos anuais em torno aqui de 680, 600 gramas aqui em média, né? Para o Tanzânia, 680, 600 gramas, 246, 140, 248, 219 quilos no ano, e de 91 a 93, a mesma estação experimental da Embrapa, que foi aquele ano mais seco aqui, conforme eu coloquei para vocês anteriormente, a gente encontra ganhos de peso aqui na ordem de 176 quilos para a Tanzânia. Então, o
que deu 480 gramas no ano. Então, da mesma forma que o agricultor, nós pecuaristas temos que encarar o período de veranico, o período de sequilha, com entender que a gente vai produzir menos desempenho, né? Só que isso não nos impede de continuar ainda gerindo pastagem, manejando pastagem, para se obter os melhores resultados que aquela safra, que aquele momento pode nos proporcionar. Então, encarar que vai haver queda de desempenho, porque não vai ter uma produção de folhas efetivamente, e saber que aquele ano, da mesma forma que o agricultor a gente vai ter uma menor produtividade em ganho de peso por cabeça, como também ganho por área com menos lotação. Ok? Bom, reflexo, então, a gente colocou queda de desempenho, que é menos folha na boca do boi, queda na produção de pasto e, consequentemente, lotação animal. As alternativas, conforme a gente já colocou no início da charla, e agora eu vou detalhar melhor para vocês, suplementação alimentar substitutiva, que é suplementação a pasto, né? E suplementação volumosa, que é com fenos, né, pré-secados, que é o que vocês trabalham muito bem aí no Paraguai. Eu vejo que, principalmente na região do Chaco, você tem um foco muito grande na produção de volumosos para períodos críticos, né? Bom, e além disso tudo, nós temos que encarar que o insumo conhecimento e informação é fundamental. Como eu já estava anteriormente conversando com o Marcos, eu falei, quanto que está chovendo a menos? Né? Quanto está chovendo a menos? Né? Já houve outro período de veranico semelhante a essa safra que está acontecendo em 2020, né? O porquê o objetivo disso? Para a gente gerar conhecimento, gerar sabedoria de como entender melhor a região, né? Cada região tem uma peculiaridade, né? Peculiaridade, né? Desculpa. Então, para mim conhecer melhor a região, eu tenho que ter esses registros de chuva, né? Para saber criar o plano A, plano B, plano C, conforme eu coloquei no início da charla, né? Como que está a distribuição dessas chuvas? Qual lotação as áreas de pastagens estão passando por esse período de veranico, de sequilhas, né? Qual lotação global da fazenda, né? Ou seja, cada safra é uma safra e nós temos que ter uma atitude de lavorista ou de agricultor, como vocês chamam aí, não sei, para aprender com o processo que está acontecendo, para saber criar planos para próximos períodos. Ok? Falando, então, de suplementação alimentar, né, existem maneiras de a gente ajustar a meta de ganho de peso desejado com a suplementação. Então, aqui tem um experimento trabalhando com 3 alturas diferentes de pasto de braquiária brisanta, né, com 15, 25 e 35 centímetros, e esse pesquisador encontrou que a partir do momento que houve acréscimo de altura de entrada no pasto, né, de 15 para 25 centímetros, houve um aumento no desempenho, saindo de 305 gramas para 457 gramas, e a altura de entrada de 35 centímetros, 608 gramas. Quando ele forneceu um suplemento que a gente chama aqui de proteico energético, ou de 3 gramas de suplemento para cada quilo de peso vivo corporal, essa pastura de altura de 15 centímetros subiu o desempenho em torno para 540 gramas. Então, nessa altura, houve um acréscimo aí de quase 240 gramas, né? A gente vai mostrar isso mais detalhadamente. Na altura de 25 centímetros, a suplementação com um suplemento proteico energético de 3 gramas por quilo de peso vivo corporal aumentou o desempenho para 689 gramas. 457, é muito importante dizer, já vinha do pasto, né? O suplemento em si subiu para 689 gramas o desempenho em animais nessa condição de altura de entrada. E na altura de 35 centímetros, o ganho de peso saltou para 736 gramas
com o incremento da suplementação, né? Então, aqui a gente teve um acréscimo da suplementação em 235 gramas. Na altura de 25 centímetros, nós tivemos um acréscimo de 232 gramas. E olha que interessante, na altura de 35 centímetros, a suplementação só incrementou 128 gramas. Vejam vocês que, muito interessante ressaltar isso, que nas alturas menores há os maiores incrementos, né, de ganho de peso através da suplementação. Ok? Então, muitos de vocês podem estar perguntando, né, da viabilidade econômica disso, né, dessa suplementação, né? Isso está muito relativo à região que você se encontra, fazer o suplemento proteico na fazenda. Nós não vamos entrar nesses pormenores, mas aqui é uma estratégia que vocês podem estar utilizando para ajustar o ganho de peso conforme a meta que vocês desejam para a categoria, né? Por exemplo, se a gente tem uma meta de desempenho de abate, né? Uma meta de abate em torno de 24 meses para a categoria de recria e engorda de machos, essa altura aqui de 25 centímetros, ela, junto com a suplementação proposta aqui, me dá uma meta de desempenho necessária para abate de animais em torno de 24 meses. Ok? Então, é uma opção técnica para vocês avaliarem, conforme a condição de cada propriedade, né? Lembrando que, olha que interessante, né? A altura de 15 centímetros, 10 centímetros a mais, né, 457 gramas, já promove, só a altura de 10 centímetros de altura de entrada já promove 85% do resultado anterior aqui de 540 gramas, né? E a altura de 35 centímetros na altura de entrada já promove 88% do resultado anterior aqui de 689 gramas. Bom, eu posso também, com a suplementação, ajustar a minha lotação? Eu posso. Posso causar um ajuste de lotação com a suplementação. Da mesma forma que o experimento anterior, aqui a suplementação era com proteico energético 3 gramas por quilo de peso vivo, e esse pesquisador aqui avaliou o impacto que essa suplementação gerou no aumento da capacidade de lotação, aumento na lotação das 3 alturas aqui que estão sendo avaliadas. Então, vejam vocês aqui, na altura de 15 centímetros, esse pesquisador trabalhou com 5,5 unidade animal por hectare, lembrando que uma unidade animal é um animal de 450 quilos de peso vivo, e, juntamente com o suplemento, ele saltou para 6 unidades animal por hectare, né? 6 unidades animal por hectare, um incremento de meia UA por hectare, né? Meia UA, gente, aparentemente é um número baixo, né? Aparentemente é um número baixo, mas quando você fala isso em termos de distribuição dos lotes nas áreas de pastagem, ele se torna um número significativo, principalmente nesses momentos agora de seca, né, de veranico, conforme a gente já falou. Na altura de 25 centímetros, o suplemento proteico energético de 3 gramas por quilo de peso vivo corporal aumentou da mesma magnitude, ou seja, meia unidade animal por hectare. E já na altura de 35 centímetros, esse resultado já não foi tão expressivo. Ele foi apenas de 0,3 unidade animal por hectare. Só para ressaltar, o proteico energético, gente, pessoal, geralmente a suplementação de 1 quilo a 1,5 kg de balanceado, né, de ração por cabeça, né? Nesse nível de suplementação já ocorre a substituição do pasto pelo suplemento, conforme vocês estão vendo aqui. É diferente de uma suplementação como a suplementação proteica de 1 grama por quilo de peso vivo. Aqui, essa pesquisa aqui de 2006, ele avaliou a suplementação com 0 suplementação, 3 gramas por quilo de peso vivo, 6 gramas e 9 gramas por quilo de peso vivo corporal, na mesma espécie aqui, Brachiara brisanta, e ele avaliou qual que era o impacto disso na taxa de lotação e desempenho animal.
Então, vejam vocês que aqui na condição zero suplementação, a lotação foi de 4,5 unidade animal por hectare, com desempenho em torno de 595 gramas, e já quando ele partiu para 3 gramas por quilo de peso vivo, houve um aumento de 0,8 unidade animal por hectare e um incremento de 78 gramas no ganho de peso, ok? Já na condição de 6 gramas por quilo de peso vivo, né, 6 gramas de suplementação para cada quilo de peso vivo corporal, o incremento em lotação foi de 0,3 unidade animal por hectare, com 137 gramas a mais de desempenho, e já na condição de 9 gramas por quilo de peso vivo corporal, o incremento já foi de meia UA, né, e com desempenho superior aí à condição anterior de 6 gramas, de 158 gramas, ok? Então, a partir do momento que eu fui aumentando a quantidade de suplemento de balanceado aos animais, houve mais substituição e mais incrementos em lotação, ok? Geralmente, gente, é muito importante ressaltar que essas suplementações são direcionadas, geralmente, a animais de recria, machos recria e engorda, né? Ou os touros, né? Os toritos, né? Que são aqueles, geralmente, esses animais que têm netas de abate aí em torno de 24 até 28 meses, e é geralmente a massa, os animais, a categoria que a gente consegue manobrar a fazenda para reduzir a lotação para esses períodos críticos aqui. Então, normalmente essas suplementações são direcionadas a essa categoria, ok? Bom, finalizando essa questão de suplementação como ferramenta para ajustar a lotação, como também desempenho, vamos pautar aqui com relação à seca, né, que é o que daqui a pouco, a partir de julho, né, a gente está na janela, se aproximando dela, entramos agora em abril no período da transição e estamos caminhando para o período da seca daqui a 2 meses, aproximadamente. Então, é importante lembrar que as forrageiras tropicais, né, que é a grande maioria das forrageiras que a gente encontra, tanto no Paraguai como no Brasil aqui, elas concentram a produção, 80% da sua produção no período das águas, e nas secas ou no inverno sobra, né, 20% da produção no período das secas do inverno. Então, fazendo uma conta aqui de 80 menos 20, nós podemos ter até 60% de redução de lotação no período seco. E é isso, conforme eu já falei anteriormente, é a nossa grande manobra na pecuária, né? E isso é tão significativo, gente, que até decide várias outras manejos que acontecem na fazenda, entre eles a estação de monta, o próprio frigorífico sabe que isso vai acontecer, então há uma concentração de venda agora a partir de maio, junho, porque cai a produção de capim, então isso é o que acontece aqui no Brasil, eu acredito que muito provavelmente em anos normais é isso que acontece no Paraguai, né, também, porque esse impacto na produção gera essa queda na produção de pasto, consequentemente, lotação que tem que causar. Então, eu mostro aqui sempre esse trabalho de um pivô, né, uma área que é irrigada, né, uma área de alta fertilidade aqui, de um solo arenoso aqui na região de Selvíria, no Mato Grosso do Sul, onde esse pesquisador aqui, dentro de uma fazenda comercial, trabalhando dentro de um pivô. Aqui, veja bem, aqui são os meses do ano, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ele, dentro do pivô, ou seja, irrigado adequadamente, mesmo em pivô, a queda da produção do período das águas para o período das secas foi em torno de 70% aqui. Aqui é uma pastagem de braquiária, só para ressaltar, e depois caiu 60% para o outro período. Então, mesmo irrigando o pasto, mesmo tendo fertilidade, há uma oscilação de produção que chega nessa magnitude aqui, até de 60% a 70%. Né? É isso que normalmente ocorre, né? E não tem como você driblar isso, né? Não existe como você driblar essa queda de produção por períodos críticos aqui, no caso, que é onde a gente tem menos fatores produtivos, que é temperatura, fotoperíodo, radiação solar, chuvas, né, também, né? Mesmo tendo pivô, a chuva fora do pivô, né, vamos falar assim, essa água da chuva é importante para o sistema produtivo, para o sistema do solo. Então,
é importante dizer que não é só chuva que resolve a produção de capim. Tem outros fatores que estão envolvidos nesse processo. Mais uma vez, eu vou trazer para vocês aqui, só para vocês terem, observarem, né, nesse experimento aqui em Campo Grande, aquele experimento que eu mostrei anteriormente, a queda no ganho de peso das águas para seca foi de 58% e a taxa de lotação caiu em torno de 64% das águas para seca, né? O experimento em sequeiro, ou seja, não é irrigado, mas mostrando essa queda de produção para o período da seca. Mais um outro trabalho aqui, mostrando cultivares de pânicos, né? Lotação na primavera, verão, outono e inverno, ok? E caindo aí de 7 UA por hectare no período do verão para 1,1 UA por hectare no período do inverno, e no caso dos cultivares de pânico, né? E no caso do Tifton aqui, que é uma forrageira subtropical, né, que possui uma característica de acúmulo de produção para o período até do outono e inverno, né, ou seja, ela é mais adaptada a períodos de inverno. A queda de produção não foi tão significativa, né, ela caiu de 5,9 para 3,1. Então vejam vocês aqui, a queda na produção do período dos pânicos chegou a 60%, de 6,2 na média caiu para 2,5, e no Tifton 85 caiu 44%, ou seja, de 8A caiu para 4,5 unidade animal para o período da seca. Então, mais uma vez, importante dizer, é uma alternativa para regiões subtropicais e é o que normalmente a gente encontra dentro do Paraguai, né? O Paraguai, na região oriental, a gente tem um inverno que é um inverno que não chega a ser um inverno muito frio, né? Ele tem períodos de frio, né? E normalmente essas espécies do gênero Cynodon, e eu vejo até isso até um pouco no Gatton Panic também, a gente já observa isso, ele tem uma adaptabilidade para um período de outono, de inverno maior que as outras espécies, como principalmente de pânico, né? Que é o Mombaço Tanzânia aqui representado. Ok? Bom, uma outra alternativa, aí eu já estou trazendo aqui uma recomendação, né, uma dica para vocês, não para esse período atual que a gente está passando de seca, mas para o próximo período do ano que vem, né, da outra safra, que vai começar agora em 1º de julho de 2020, né? E aí eu quero que vocês aqui, saindo desse treinamento, dessa palestra, se busquem informações com relação a isso, como que a minha fazenda vai caminhar para o período da safra 2020-2021. Então, nós temos um gráfico aqui onde mostra em vermelho a demanda do rebanho e a capacidade de suporte das minhas áreas de pastagem, dos meus pastos, né? Então, normalmente, na gerente de pasto, a gente traça esse cenário, né? Ele é uma estimativa, né? Mas como a gente falou anteriormente, lá fazendo a referência ao Bernardinho, né, o técnico de vôlei, né, a gente precisa criar um plano, né, precisa criar uma estratégia para encarar a safra que vai vir, né, no caso, né. Então, aqui, vejam vocês, que a gente tem uma demanda em vermelho e a capacidade de suporte do pasto em verde, e chega-se nesses períodos aqui de dezembro, janeiro, fevereiro e março, e a gente encontra que a capacidade de suporte dos pastos é maior que a demanda do rebanho. Nesse caso específico aqui, essa capacidade de demanda do rebanho, ela está em torno de 66% até 67% da capacidade de suporte, especificamente, aqui como demonstrado para vocês. Ou seja, o meu rebanho vai me solicitar 0,94 unidade animal por hectare e a minha capacidade das minhas pastagens 1,4. Então, nesse caso específico aqui, a gente tem uma janela que a gente chama janela de lotação em torno de 66% a 67%. E que a gente coloca para vocês que entender essa janela de lotação é entender o jogo que eu vou jogar
na safra. E isso vai me solucionar situações de veranico. Então, voltando um pouco na charla, né, na palestra, conforme eu falei anteriormente, o conhecimento regional, o conhecimento da sua região, ele tem que ser um conhecimento que tem que ser traduzido em números, né? Não adianta só falar, tem veranico, mas calma lá, eu encarei um veranico com uma janela de lotação aí de 80%, de 60%, qual foi o reflexo disso no meu rebanho? Então, isso é muito importante para a gente gerar conhecimento, né? Gerar sabedoria de cada região, né? Então, eu pergunto e proponho a vocês que vocês efetivamente sabem qual lotação a fazenda se encontra hoje, qual que é a demanda do seu rebanho, qual que é a capacidade de suporte que vocês projetaram para esse momento, qual que é a janela de lotação que você está passando agora, nesse momento, e qual vai ser a sua janela de lotação para o próximo período das águas de 20 a 21. Né? Porque isso a gente não adianta tomar uma informação de que está faltando pasto, mas se não traduzir isso em números para gerar conhecimento para a próxima oportunidade, a gente vai sempre estar vulnerável aos problemas que a sua região pode trazer, ok? Então, em cima disso, quanto que eu posso, as dicas nossas da nossa empresa, o quanto que eu posso explorar na janela de lotação. Janela de lotação para período das águas de 60% a 70% seriam fazendas que não praticam gestão de pastagens. O que é isso? Não pratica gestão de pastagem. A fazenda não tem qual que é a sua carga animal, não sabe qual lotação que está se exercendo em cada área de pastagem, não tem o controle do rebanho, não sabe quantas cabeças tem em cada lote. Isso aí é uma fazenda que, por enquanto, não apresenta gestão de pastagem. Fazendas que não têm adubação, né, em algum percentual da área, ou integração lavoura-pecuária, né? Fazendas sem estrutura operacional de suplementação, fazendas que não conseguem levar rações e suplementos nas áreas de pastagem por problemas de logística, problemas de circuito de fornecimento de suplementos ou problemas de mão de obra, né? Não tem capacidade operacional para isso. Então, essas fazendas a gente recomenda que ela exerça uma lotação no máximo 70% do que ela tem de capacidade das pastagens para o período das águas, tá, gente? Janelas de lotações de 70% a 80%. Fazendas que já apresentam um processo de gestão de pastagens, fazendas entre 10% a 15% delas adubadas com integração lavoura-pecuária e que tenha já uma estrutura operacional para a suplementação, para acontecer a suplementação efetivamente, né? Estamos falando o quê? De trator, de carretinha, né? Todas essas coisas, maquinários necessários para que isso aconteça, né? E janelas de lotações aqui de 80% a 90%, vejam vocês aqui que a gente nunca vai chegar a 100% do que a capacidade de suporte da fazenda nos propõe, né? A não ser alguns projetos muito específicos, né? Mas janelas de lotações em torno aí de 80% a 90% da capacidade de suporte máxima das águas, fazendas que têm excelência em gestão de pastagem, fazendas que já praticam gestão de pastagem no mínimo aí 3 anos, né? Com uma equipe bem afinada, a equipe de campo, fazendas que apresentam de 15% até 30% de áreas adubadas, ou integração lavoura-pecuária, e que tem uma estrutura operacional para suplementação, confinamento, sequestro de animais, fazendas que já estão num nível muito elaborado de operacionalização desses processos, né? Okay? Então, isso também eu coloco para vocês, é uma dica de sobrepor o veranico, né? Sobrepor o veranico. Analisar a fazenda com essas informações é uma forma de mitigar, ou seja, reduzir os efeitos que um veranico pode trazer ao seu sistema de produção, né? Vocês desculpam aqui o número, né? Muito número apresentado, mas aqui é a forma que a gente corre, a gente fala aqui correndo riscos calculados. Então,
é uma planilha, a gente tem isso em Excel, podemos passar para vocês aqui sem problema algum, mas o que a gente faz, né, na gerente de pasto? A gente conhece a fazenda e só exemplificando aqui, invernos, primavera, verão e outono, esse pasto aqui é uma área de pastagem de 50 hectares, qual que é a unidade animal por hectare que ele vai suportar para cada período do ano, ok? Sendo que o pico aqui no verão de 1,3 UA por hectare, caindo para 0,6 até 1 UA por hectare aqui em outubro, novembro, quando normalmente aqui começa a retornar as chuvas, né? E também com essa planilha a gente consegue enxergar que vai ter áreas de pastagem que não nos vai fornecer pastagem por determinados períodos e como também o somatório de todas as áreas, né, de todas as UAs suportadas pelas áreas de pastagem e a lotação em UA por hectare como que a fazenda vai navegar em UA por hectare, né? Ok? Em cima disso, nós trazemos também média nas águas, média no outono, média no inverno, outono e inverno, que é uma média que a gente usa aí, que seria uma média entre o inverno e o outono, que a gente usa como balizamento para o nosso projeto, e o que ela vai ter no ano, né? Então, conforme a gente disse, o que manda é a proporção das áreas. Ou seja, quantos hectares que eu tenho de 1,5 A por hectare, quantos hectares eu tenho de 2 unidades animal por hectare, quantos hectares de integração lavoura-pecuária que vai entrar e quando que ele vai me fornecer lotação, né? E vejam vocês que uma fazenda de 2 UA por hectare, ela tem que ser uma fazenda de 2,24 UA por hectare aqui, como no exemplo que eu estou mostrando para vocês, nas águas, e de 1,55 UA por hectare no período da seca. Ok? Então, é importante dizer que esse número, 2 UA por hectare, não é um número fixo. Ele é um número que tem uma variação nas águas e na seca, né? E muitas vezes o pessoal leva animal média ano, né? Ela tem que ser uma fazenda de 2,3, 2,4 UA por hectare nas águas e na seca, todos estão me escutando? Me apareceu aqui que todos estão me escutando? Te escuchamos, Gemar, sem problema. Perfeito, então tá. Aqui apareceu aqui que o sinal estava baixo aqui, tá? Mas é importante dizer, então, que ela é uma fazenda de 2,24 nas águas e 1,55 na seca. Ok? Em cima disso, então, nesse slide anterior aqui, a gente viu o que as áreas de pastagem nos trazem de capacidade, lembrando que isso é o que? Uma estimativa, né? É uma estimativa, geralmente no primeiro processo de gestão, no primeiro ano de gestão de pastagem, essa estimativa, ela não tem nada com realizado, né? Mas depois, no segundo, terceiro ano, a gente consegue trazer esses números realmente, efetivamente executados na fazenda, né? Ok? E aqui é a demanda do rebanho, né? Vamos correr um risco calculado, mas vamos calcular o que o rebanho me solicita. Então, aqui só exemplificando, uma planilha também em Excel, que a gente tem no nosso material aqui, a gente traz aqui quantos boi magros, garrotes, bezerros, boi gordos, qual que é o peso vivo deles, qual que é o desempenho para cada trimestre, e a gente já pensa a fazenda um ano antes. Ou seja, esses animais de 340 quilos no 1/7 de 2017, eles estavam já com a previsão de abate aqui em maio, junho, julho de 2018, considerando esses desempenhos trimestrais, e aqui até o efeito de uma suplementação, que era uma suplementação com 1% do peso vivo, para causar esse abate e, consequentemente, causar uma queda na lotação. Vejam vocês aqui que essa propriedade aqui saía de 0,91 UA por hectare, ia para 0,95, deixa eu mostrar aqui especificamente, 1,05, 1,26
e ela estava com uma lotação aqui no período da transição entre 1,3. Então, eu preciso que esses animais saiam da fazenda, que são os animais mais gordos, né, que são os mais pesados, os que geram mais lotação, para que eu faça a minha reposição para esse período aqui e obedeça a lógica da grande manobra, conforme eu coloquei para vocês, ok? Em cima disso, a gente pode projetar aqui também em cima do rebanho, a gente pode projetar uma suplementação estratégica para todos os lotes, prever confinamento, né? E em cima disso, dessa previsão, desse planejamento, eu consigo até entender o quanto que a gente vai gastar, né, de suplementação e quais produtos que eu vou trabalhar, proteinado, ração semi-confinamento, ração de confinamento, e o que isso vai me impactar no meu custo cabeça mês, como aqui está demonstrado aqui para vocês, de R$ 59,51, um custo que agora recentemente a gente executou numa fazenda aqui no Brasil, né? Haja vista que o milho aqui está quase R$ 1, né? Quase o quilo do milho, né? Mas, além de... É importante ressaltar que a análise da suplementação estratégica, ela tem que ser uma análise direta, né, do impacto do custo daquela categoria em si, mas também no rebanho como um todo. Por quê? Para mim fazer a reposição, para mim conseguir fazer uma reposição, eu tenho que abater o boi. Eu tenho que abater aquele boi, conforme demonstrado anteriormente para você. Então, o bezerro desmama, paga a ração do confinamento. Porque na suplementação estratégica, como eu mostrei aqui para vocês, que era R$ 585 mil, o rebanho médio de 819 dá R$ 59,51 por cabeça mês, você tem o benefício direto para aquela categoria que está sendo encaminhada para o abate, que está indo para a faena, né, para o abate, mas ele tem um indireto, que é você conseguir fazer o bezerro reposição, você colocar o bezerro na fazenda, ou aquele bezerro que está desmamando da vaca em sistema de cria, recria e engorda. Então, tem o benefício direto e indireto, e isso é muito importante ser avaliado para a fazenda conseguir rodar, para a fazenda conseguir baixar a lotação para o período da seca. Então, como eu coloquei aqui, bezerro desmama paga ração de confinamento também. Vacas pagam o proteinado do boi gordo. Novilhas pagam também o proteinado dos irmãos que vão para abate. Então, sempre tem que ter, além da análise individualizada da categoria, tem que ter também a análise holística, né? A análise global do sistema, para que a fazenda consiga encarar o período da seca, ou até mesmo encarar o período, como está acontecendo aqui, do veranico, porque se a gente não acontecer a suplementação, a fazenda trava, a fazenda não roda naquela safra, ok? Então, o foco é em baixar a lotação para o período da seca. Soluções para a grande manobra, então, a gente já colocou suplementação estratégica com abate nas águas, é uma situação que a gente executa bastante com bois, geralmente bois de 30 meses, 33 meses, nós focamos em fazer o abate deles a pasto, né, com suplementação, às vezes com suplementação agora em abril, maio, mas não deixando com que esse animal entre no confinamento, porque é um animal que não paga a conta de um confinamento, diferente de um animal de 24 meses, né? Vedação ou diferimento de pastagens, né, com cuidado, a gente vai falar um pouco mais à frente a respeito de vedação, diferimento, fornecimento de silagem, capineiras e pré-secados, fenos e pré-secados, que aqui no nosso conteúdo aqui a gente não vai detalhar, porque conforme eu já vejo, é uma solução que vocês praticam muito bem aí no Paraguai, né? Integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária, a gente sabe que ela libera áreas de pastagem no período mais crítico do ano, então é uma solução muito, muito benéfica, né, para o período da seca. Confinamento a pasto, confinamento convencional, venda de animais, né, que também pode ser analisada. Eu sei que hoje, infelizmente, o Paraguai passa por uma restrição de valor de animal, né, diferente aqui do Brasil, esse ano especificamente, então, mas pode ser estudado em algumas situações.
e modelos de boitel, né, parceria pagar diária. Falando especificamente de vedação de ferimento, eu coloco para vocês algumas perguntas a se fazer antes de se executar uma vedação de ferimento. Então, primeiramente, qual o percentual da área que eu vou vedar no período das águas? Vou fazer uma pergunta em cima disso. Essa área que vai ser vedada para o período da seca suporta todos os animais que eu quero direcionar para essa área, né, no caso, né? Não, geralmente o pessoal imagina que aquela área vedada vai suportar todos os animais ali por estar com aquele pasto em excesso, passado geralmente. Tá? E não é assim que acontece. Normalmente, essa área também tem a capacidade de suporte dela e muitas vezes não é toda necessária ela não vai conseguir suplantar a demanda de todos os animais que está com o objetivo de entrar lá. Né? Qual área de pastagem que eu vou vedar? Eu vou vedar uma área produtiva, uma área de pasto de primeiro ano, ou um pasto super pastejado, que a gente chama de marmita, ou um pasto prato feito, que é aquele pasto intermediário entre o pasto super pastejado e um pasto recém-reformado, produtivo, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, em que eu vou querer vedar 30% da minha propriedade no período de fevereiro aqui. Vamos imaginar que essa fazenda tenha 1.000 hectares e que, para esse mês de fevereiro, eu tenho uma previsão de unidade de animais, de soma de UAs, que a gente chama no gerente de pasto, de 1.300 UAs para esse período de fevereiro. Então, 1.000 hectares menos 300 hectares, me sobra 700 hectares para 1.300 UAs, e a minha carga de animal prevista para esse período de fevereiro, né, esquecendo lá o período da seca, é de 1,85. E a pergunta que a gente tem que fazer, essa área de 700 hectares vai suportar 1,85 hectares para me causar essa vedação de fevereiro em diante? Né? Eu tenho que fazer essa pergunta. Não vedar deliberadamente sem saber o impacto que isso vai gerar na lotação da minha fazenda. Né? Haja vista que é no período das águas, onde a gente tem os melhores desempenhos, né? Onde a gente tem a melhor produção de pasto, e eu tenho que maximizar o uso do período do verão das águas, que é onde a gente tem o melhor desempenho. Mesmo em épocas de veranico, como está acontecendo agora, né? Normalmente, os melhores desempenhos ainda é no período do verão, do verão, primavera, em relação ao período da seca. Né? Então, temos que entender que essa estratégia de vedação nesse período de fevereiro em diante, ou março em diante, pode causar queda de ganho de peso, principalmente no melhor período do ano. Então, vamos fazer conta, gente. Não vamos vedar sem fazer conta, porque isso pode gerar queda em desempenho. Então, um outro assunto que eu quero colocar para vocês, que vamos imaginar aqui que eu estou vindo com a demanda de pasto em vermelho e em verde, a capacidade do pasto, e chegou em fevereiro, eu vedei o pasto, ou seja, eu não tenho mais demanda, eu só tenho o crescimento do pasto, é um crescimento livre, né? É um rebrote sem pastejo, né? Então, vejam vocês aqui que eu tinha capacidade de 1,6 unidade animal por hectare em fevereiro e não foi executada. Tá? A pergunta esse 1,6 ele vira 3,2 unidade animal por hectare em março? Ele dobra a produção para o outro período? Não dobra, gente. Ele apenas aumenta em torno de 10% em relação ao mês anterior, e o terceiro mês consecutivo da veda não há mais acúmulo de pasto. Né? Por quê? Lembrem vocês que o crescimento do pasto é um crescimento no máximo aí de 30 a 40 dias. Fora disso, você tem produção de talo, sementes, que não é algo que o animal quer pastejar nem no período da seca. Né? Essa, infelizmente, essa é a nova informação que a gente tem, e você, com pasto passado na seca, causa quedas de desempenho e até cai desempenho mesmo com suplementação. Então, é importante dizer que esse número não dobra.
ele não vai dobrar para seca. O A por hectare, ele vai se tornar 1,8, no máximo 1,9, e não vai ser uma solução tão importante para o período da seca, ok? Então, não podemos deixar, por exemplo, como o caso aqui desse MG5, o Charaés, né, esse pasto para o período da seca. Esse pasto para o período da seca gera tombamento, acamamento, queda em desempenho, vários outros prejuízos que são prejuízos que, infelizmente, não vão solucionar o seu período da seca. Esses prejuízos, essa característica de pasto, essa arquitetura de capim, não é solução para o meu período da seca. Né? Vejam vocês aqui um outro MG5 dessa forma, né? Na mesma forma. E aqui um MG5 que passou no período anterior e que depois veio num ajuste de altura que a gente está executando. E esse pasto aqui, efetivamente, foi um pasto que a gente vedou, né, para o período da seca, mas para ele vedar, ainda ele teve que estar numa altura que fosse uma altura suficiente para ele ter qualidade no período da seca. Aqui mais uma cicatriz de um pasto que passou de brisanta, que veio num ajuste de altura que a gente estava executando. Aqui, num Tanzânia, né, que a gente olha esse Tanzânia, vê que a altura dele é uma altura que está muito dentro daquela recomendada, entretanto, ele não tem qualidade, né? E o animal mostra que o pastejo está sendo executado em áreas preferíveis aqui. O pastejo está sendo executado na área de 24 centímetros, sendo que a altura maior é de 106 centímetros e a altura média é 65 centímetros. Entretanto, aonde está ocorrendo o pastejo? Aonde o animal está informando para você que ele está gostando de pastejar? É nessas áreas de 24 centímetros. Então, a nossa proposta até a proposta da ciência agora traz, né? Vamos servir o que os animais querem comer, vamos servir no prato do animal aquilo que ele está informando para você que ele quer comer, né? Mostrando aqui uma seca severa também de um pasto de brisantão, uma região cidade chamada Nova Crixás, no norte de Goiás, em setembro de 2014, um pasto de brisantão passado e sem pastejo. O animal, a gente diz que come casca de árvore, come plástico, mas infelizmente não come uma pastagem no período seco dessa forma, né? E que aqui um Charaés, né, o MG5 também passado para o período da seca. Por que eu estou mostrando para vocês especificamente essas figuras, essa arquitetura de capim agora para vocês? Porque muitas vezes vocês podem ter pastagens nessa característica na fazenda e que tem que ser pastejada para entrar para o período da seca. Então, talvez seja uma solução para vocês agora, imediata, para que vocês exerçam maior lotação em áreas de pastagem com essas características, porque ela não vai ser a solução para o seu período da seca. Ela não vai ser uma solução para o seu período da seca. Então, eu tenho que exercer mais pastejo nessas áreas, nesse período agora que a gente está passando pela seca, e desafogar, às vezes, pastagens que estão super pastejadas e que eu tenho ainda a possibilidade de ter esse pasto, eu tenho com certeza a probabilidade desse pasto ainda ser um pasto produtivo lá no período da seca. Eu não posso deixar ele chegar com essa arquitetura de capim, com essa qualidade de capim no período seco. Então, o meu foco em trazer para vocês esses cenários, que eu vou voltando aqui para vocês, é que talvez a oportunidade está na sua fazenda já hoje de se minimizar os efeitos da seca, conforme esses cenários que eu estou colocando aqui para vocês. Não deixem esses pastagens dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês no período da seca. Ok? Então, é uma solução que você pode amanhã já exercer lotação nessas áreas aqui que eu estou repassando aqui só para ressaltar para vocês. E cuidado com o fogo, não pastejar o seu pasto no período da seca. Eu sei que o ano passado aí no Paraguai, né, eu vi, né, eu presenciei isso, nós tivemos muita região com fogo, né, e pastagens nessa arquitetura que vocês estão enxergando aqui, né, eu sei que não é em todas as fazendas que a gente tem isso, infelizmente, mas pastagens com essa arquitetura é o prato cheio para se pegar fogo, né? Então, não vamos deixar o pasto nessas condições, porque também é muito suscetível a fogo, né?
ok? Um outro fator muito importante, que é o que a gente se depara geralmente, é o quê? Quem manda na área de pastagem, né? Quem manda no pasto, né? Geralmente é a água, né? Então aqui a gente tem uma foto de dezembro de 2011, que foi um ano seco, e em março de 2012, aqui, desculpa, aqui é o ano subsequente, né, na safra, eu vou corrigir esse número aqui, mas vejam vocês, a água que eu tinha em dezembro e em março já não existia, ok? Só para vocês terem uma ideia, aqui estou mostrando aqui o palanque, né, o mesmo palanque, essa fazenda é uma fazenda em Naviraí, que a gente atende há algum tempo, então não adianta nada a gente ter pasto e não ter água nesse pasto. Isso gera um impacto extremamente negativo em termos de gestão de pastagem, né? Então, aqui vem algumas recomendações para vocês com relação a dimensionamento de água, né? Então, a gente tem um cálculo aí entre 30 a 50 litros de água por UA. Por que 30 a 50? Se a região for mais fria, 30 litros por UA por dia, suplanta. Mais região mais quente, 50 litros. E a gente sempre recomenda trabalhar com folga em relação à água. Então, por exemplo, uma área de pastagem que tem capacidade para 100 unidades animal por hectare, eu tenho que ter um bebedouro ali, ou uma terra-mar, que seja, um açude, de 4.000 litros, né, de bebedouro nessa área especificamente. E os reservatórios? E os reservatórios que tem para suplantar, né, para alimentar esses bebedouros? Tem que ser o consumo diário da fazenda ou do retiro multiplicado por 2 no mínimo, né? Tem projetos que a gente acompanha que vai muito bem, que o reservatório às vezes atende 15 dias de demanda de bebedouros da fazenda. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. A água é o primeiro passo dentro de uma fazenda, né? Justificativas para se investir em água, gente. Veja aqui um experimento que foi feito em Lages, Santa Catarina, aqui uma região que não é tão quente aqui no Brasil, né? É uma região temperada aqui no Brasil. E esse pesquisador trabalhou comparando o açude ou a casca seca com o bebedouro artificial. O ganho de peso dos animais no período de janeiro e fevereiro, o açude deu 509 gramas, enquanto que o bebedouro 511, apenas 2 gramas a mais de ganho de peso. Entretanto, quando foi chegando de fevereiro a março a abril, já houve um incremento através do bebedouro, saltou para 616 gramas contra 424, e de março a abril, 283 gramas contra 142 gramas, ok? Então, mostra muita viabilidade do investimento no bebedouro, ou que seja alguma solução de levar água constante, que não falte, principalmente no período das águas, e também agora, também como no período de veranicos, né, para os animais, né? E estudando aqui, né, a gente tem aqui um incremento de 192 gramas, 141 gramas, dependendo da estação do ano, né? Justificativa para o investimento, né? E aqui eu coloco uma arroba, coloco aqui uma arroba de R$85, como vocês vão ver aqui, né? Só que é importante dizer que no período aqui de um semestre, os animais que tiveram bebê no bebedouro estavam 20 quilos mais pesados. Os animais que não tinham falta de água, não é que a gente defende só unicamente bebedouro, mas que aqueles que não tenham falta de água, quantidade e qualidade de água, estavam mais 20 quilos mais pesados no final de um semestre aqui, conforme esse experimento foi. Então, 20 quilos dá aproximadamente 0,7 arroba a mais por cabeça nesse período de 6 meses. Se a gente considerar aqui 100 cabeças nesse período, o somatório desse benefício do desempenho a uma arroba de R$85, né? Uma arroba com um número bem baixo, hoje está R$180, R$190, ele dá um benefício acumulado de R$28 mil no período de um semestre. Ou seja, paga, gente. Qualquer investimento em bebedouro bem dimensionado é efetivo, ele se paga e pode investir antes de qualquer outra coisa dentro de uma fazenda. Antes de qualquer outra forma, inventa uma forma para trazer água aos seus animais. Então, soluções hoje para bebedouro, está aí bebedouro de pneu, que está indo muito bem, né? Bebedouro concreto, aí no Paraguai mesmo, essa é uma fazenda que a gente atua lá no Paraguai, você tem esses bebedouros metálicos, né? Que são móveis, vai muito bem em integração lavoura-pecuária, né? São bebedouros que ajudam bastante, né?
E hoje, por exemplo, tem até energia solar que toca uma bomba, né? Uma bomba não, desculpa. Como fala? Um, agora me fugiu o nome aqui do, do alimentador, né? Do bebedouro. Vejam vocês aqui, isso aqui é uma fazenda Umarama, né? Que consegue trazer a água de uma forma com energia solar, né? Então, procurem alternativas. Nós não somos especialistas nisso, mas procurem alternativas de trazer água, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo dentro da fazenda. A gente costuma dizer na gerente de pasto que a gente recomendou hoje mais litros de água do que quilos de adubo. Isso é fato, gente. Geralmente, os primeiros investimentos em qualquer projeto que a gente encara é de água do que quilo de adubo, ok? Então, vou finalizar aqui com vocês que como melhorar a produtividade, né? E vou trazer uma frase aqui do Victor Campanelli, numa palestra que eu fui dele. Ele é um pecuarista aqui no Brasil que abate 1.500 cabeças por semana, né? Nesse evento que eu fui, esse número foi colocado. E só podemos melhorar aquilo que podemos medir, ok? Nós só podemos melhorar aquilo que podemos medir. E em cima disso, eu pergunto para vocês, o que medir? Como medir? Né? Como medir número de cabeças? Como medir número e áreas de pastagens? Como medir lotação em cabeças, unidade animal em cada área de pastagem? Como medir lotação em cabeças e unidade animal na estação do ano? Como medir a minha produção de quilos por hectare ou arroba por hectare? Como medir efetivamente chuva, temperatura e umidade? Como medir o ganho de peso animal? Aparentemente, essas métricas são muito simples, mas na hora que você vai aplicar efetivamente, medir ela na fazenda, né? Trazer essas métricas à mesa com qualidade, com números que a gente pode acreditar, é um processo complexo, gente. É um processo que dá trabalho, precisa de muita disciplina, precisa de ferramentas para que isso aconteça, né? Equipe treinada para que isso aconteça, ok? Fica a nossa dica aqui. Eu gostaria de parabenizar vocês pela ação solidária que eu estou vendo que eu acesso aqui no Instagram as postagens de vocês. Esse trabalho que vocês estão desempenhando é exemplar. Aqui no Brasil não tem nada nesse sentido e realmente é algo que faz com que a sociedade paraguaia enxergue o CEA, a classe pecuária, de uma forma muito positiva. Parabéns pela essa atitude, tá? Meus parabéns, parabéns de todos nós aqui da empresa e fico à disposição aí para mais perguntas, alguma coisa nesse sentido, tá? Fico à disposição. Muchas gracias, Jomar. Realmente muy bueno, muy ilustrativo. Creo que quedó muy claro. Ahora una consulta. Al hablar del suplemento de 3 gramos por cabeza, 3 gramos por kilo de peso vivo. Sí, sí. ¿Es un suplemento proteico a base de qué insumos? Suplemento, normalmente a gente trabalha com uma fonte proteica, como por exemplo, vocês têm bastante aí a Burlanda, né, o DDGS, que é uma fonte energética, milho, né, um núcleo mineral, e trabalhar em torno de 3% de ureia, mais ou menos nessa batida, 3% de ureia, e ele tem que ter em torno de 20% até 25% de proteína bruta, 20% a 25% de proteína bruta, 60% de NDT. Então, é uma formulação, né? Normalmente se adiciona aí aditivos, né, como ionóforos, para se melhorar a fermentação, melhorar o desempenho, né? E ele não pode ter mais que 3% de ureia. Eu gosto de trabalhar com 3% de ureia. Ele tem de sódio aí aproximadamente 4 gramas, 3 gramas de sódio por quilo. É como se fosse uma ração, mas ele é um pouco mais concentrado no ionóforo que uma ração normal,
e fornecido nessa quantidade que eu coloquei para vocês de 3 gramas por quilo de peso vivo. Área de coxo em torno aí de 30 centímetros até 40 centímetros é bom se fazer, principalmente com machos, né? E ele suplementa proteína e suplementa energia também, tá? E é um veículo de ionóforo que ajuda na melhoria no desempenho e até melhoria na sanidade, como, por exemplo, é um coccidiostático, né? Ok? ¿Y tenés alguna experiencia con bloques proteicos, Jomar? Ainda não. Blocos, os blocos, né, no caso, né? Sí, sí. Não, eu não tenho. Eu tenho experiência com suplementação líquida, né? Até mesmo aqui numa fazenda que amanhã a gente vai em Porto Murtinho, aqui, que é vizinho aqui do Paraguai, a gente tem utilizado a suplementação líquida em áreas que tem baixo consumo de suplemento. E a suplementação líquida também pode ser uma suplementação proteica, né, com nitrogênio, né? Mas o bloco especificamente ainda nós na nossa equipe não temos experiência. Sí, no, porque nosotros estamos midiendo bastante con bloques proteicos y realmente estamos teniendo buena experiencia contrastando contra una sal mineral. ¿Y esa Sim, sim. suplementación líquida, cómo es, Jomar? Melaço de cana, né? Melaço de cana. Ele tem também óleo degomado, resíduo da produção de produção de óleo de soja, né? Óleo degomado. E ele tem a ureia também, como fonte de nitrogênio não proteico, né, no caso. Né? Tem ido bem algumas, nessas fazendas, principalmente Porto Murtinho, aqui, região que tem problema de consumo, né, no caso. Né? Entendeu? Perfecto. Y viene una pregunta que dice el MUP, ¿usted conoce? Dice, el MUP es justamente el bloque proteico. Sim. O MUB é um tem clientes nossos que usam o MUB. E é justamente essa suplementação que eu estou me referindo aqui no Porto Murtinho, né, no caso. Tem outras empresas também atuando aí, né, com suplementação líquida também, né? Mas é uma boa opção. Nos Estados Unidos usa-se muito, né? Usa-se bastante suplementação líquida com o melaço, né, no caso. Não pode se dizer, eu não falo que é suplementação líquida, eu falo que é suplementação pastosa, né? Sí, con el SEA tuvimos el año pasado recorriendo campos en Estados Unidos justamente y ahí conocimos la suplementación líquida y era melaza mezclado con urea, justamente. Sim. Lá nos Estados Unidos eles usam bastante, né? Já são os precursores disso, né? No Brasil está entrando aqui empresas que estão oferecendo e com bons resultados, né, no caso. Formas de suplementação, né, existem em várias, né? E eu acho que é interessante a suplementação líquida, o MUB, porque o fornecimento não é tão contínuo. Então, em fazendas grandes, fazendas que têm uma logística complicada, é algo a se pensar sem dúvida nenhuma. Ok? Perfecto. Aquí llega una pregunta que dice, ¿conoce el sistema de pastoreo mob grazing? Mob grazing, sim. O mob grazing é alta densidade animal, né? Você chega aí valores de 200, 250 unidades animal por hectare instantaneamente. E você tem que mover os animais, às vezes, 3 vezes, 4 vezes no dia, né? E muitas vezes o período de ocupação, não é uma regra, né? Mas você tem uma utilização de uma pastura, às vezes 1 dia, 2 dias no ano, né? Esses são os modelos que a gente enxerga na literatura, que principalmente nos Estados Unidos usa-se bastante, né? O manejo holístico, né? E experiência a campo, a gente efetivamente, nós não temos com mob grazing, né? A gente pratica uma espécie de um mob grazing, que é períodos de ocupação aí de 3, 4 até 7 dias, com lotações instantâneas aí, dependendo da fertilidade do solo, de 20 unidades animal por hectare, até de 50, muitas vezes até com maior fertilidade, em casos muito pequenos aí, de 150 a 200 unidades animal por hectare, mas casos de altíssimas fertilidades. Só que nós, na nossa equipe, nós não recomendamos muitas vezes
mover os animais 2, 3 vezes no dia, porque vai nas fazendas que a gente tem, não tem mão de obra para isso, né? E pelo tamanho das fazendas que a gente atende, né, também, né? Nos Estados Unidos vai muito bem, muitas vezes, porque as áreas e o rebanho é um pouco menor, né? A gente chega a lotações lá de 0,3, 0,2 cabeças por hectare, né? Ou eles falam lá 40, 30 hectares por cabeça. Então, consegue se concentrar serviço, né? Mão de obra para isso, né? Mas, efetivamente, a nossa equipe não tem nenhum resultado a campo disso, né? Com o mobile graze, né? Y para campos grandes, calculo que debe ser complicado entonces la implementación. Como, por exemplo, a gente fala aí, normalmente, até mesmo no Chaco, a gente tem relatos aí de uma cabeça por hectare. Você pega uma fazenda de 10 mil hectares, são 10 mil cabeças, né? Você coloca em rebanhos de 2 mil cabeças, lotes de 500, 600, 1000 cabeças, às vezes você tem que trabalhar. Como é que você vai mover um lote 2 vezes, 3 vezes no dia? Operacionalmente tem que se pensar nisso, né? Ok? Perfecto. Bueno, yo creo que quedó muy claro. Tenemos que trabajar a full, más que para pasar este invierno, pensando ya en el siguiente, según lo que habías dicho. Y yo creo que fue muy claro toda la exposición. Una vez más, te agradezco, Jomar, por estar una vez más con nosotros. Creo que vamos a hacer varias charlas todavía de este tipo, y por lo que te agradezco muchísimo tu tiempo y por estar presentándonos todo esto aquí al grupo. Muchas gracias, Jomar, y vamos a estar en contacto oportunamente de vuelta. Eu que agradeço e, mais uma vez, eu transmito meus parabéns aí pela instituição que é o CEA, que me deu a oportunidade no ano passado, né, de estar palestrando, 50 anos de CEA. Sinceramente, eu não vejo uma instituição aqui no Brasil dessa forma, né, que organiza os pecuaristas, né, e as ações que vocês estão tomando aí, que realmente é formidável. Transmito meus saludos e parabéns a vocês. Tá? Muchas gracias, Yomar. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a todos también por acompañarnos. Estuvimos 40 personas aproximadamente. Entonces yo creo que tuvimos una muy buena llegada y le agradecemos a cada uno de los que estuvieron presentes y acompañándonos como siempre. Muchas gracias y estamos siempre en contacto. Muchas gracias.